O Wilson já pode entrar com informação? Ou... Não, na verdade é o seguinte, momento aqui que às vezes ao vivo fica mais fácil do que falar pelo grupo de Zap, tá? Nesse momento, o líder do governo da Câmara tá falando sobre o caso. Matheus, vamos colocar? Vamos trazer, tá aí. Vamos trazer o líder agora. José Guimarães falando sobre isso. Aquela tentativa de golpe. Foi sim a tentativa de golpe patrocinada, porque ainda hoje tem um ex-ministro da Justiça preso aqui no Brasil. Portanto, eles são os responsáveis pelos atos do dia 8. O vídeo que foi divulgado hoje não encobre nada daquilo que já está na consciência democrática do Brasil, que são os atos patrocinados por eles. E, em função disso, evidentemente, nós queremos uma apuração ampla, geral e restrita. Doem quem doer. Doem quem doer. Ninguém briga com a democracia. Ninguém brinca como eles brincaram, como eles patrocinaram algo naquele episódio do dia 8. Portanto, se o Congresso quiser instalar a CPI, nós estamos prontos para ajudar, inclusive para investigar. Já que querem, nós sempre dissemos, CPI é instrumento da oposição, é legítimo a oposição pedir CPI. Quem governa não pode perder tempo com CPI. CPI é para quem é de oposição. Como a coisa está muito banalizada aqui dentro, pede-se CPI para tudo, evidentemente, se o Congresso, se o Pacheco lê o requerimento na quarta-feira, né, e se tiver as assinaturas, nós vamos colaborar, vamos para dentro e vamos querer que a CPI apure tudo para que a verdade seja cada vez mais explicitada no país. Portanto, acho que esse é o caminho. Nós conversamos com todos os líderes, evidentemente, todo mundo muito preocupado, mas nós temos que atos compostos dos atos do dia 8 tem que ser no sentido de consolidar a democracia. Ninguém brinca. Inclusive, eu quero finalizar, os meus companheiros estão aqui, e nós precisamos agir imediatamente contra esse clima de selvageria que está acontecendo aqui no Parlamento. Isso não condiz com o Parlamento. O que aconteceu nos últimos dias, inclusive hoje, é algo inacreditável. Talvez as águas do mar, elas se balancem com os restos mortais de Ulisses Guimarães. Porque quem viu esse plenário de Ulisses Guimarães, de Fernando Henrique Cardoso, de Mário Covas, de Genuíno, de José Disseu, de Mauro Ribeiro, e tanta gente que fez esse parlamento, a gente se entristece com o que nós estamos vendo aqui. Isso aqui virou uma praça de desrespeito, da agressão indevida, e esse clima de ódio está trazendo aqui para dentro do parlamento. Nós vamos ter que, em outra frente, atuar para impedir isso aqui dentro. Inclusive, estamos solicitando uma reunião com o presidente Arthur. Portanto, eram essas as minhas colocações com o governo, e dizer que nós queremos a apuração, sim, porque nós já sabemos, aliás, a Polícia Federal está apurando muito, muito, muito. Tem até general preso, tem até um ex-ministro preso. Portanto, não cola a ideia de que alguém sabia, até porque, eu vou dizer para vocês, coitado do general Dias, estava cercado de pessoas do governo anterior que patrocinaram aquele episódio, deixando que aquelas coisas acontecessem. E a última coisa é claro que a Polícia Federal tem que investigar, porque se o processo estava correndo sob o sigilo de justiça, por que divulgaram esse vídeo? Né? Então, tem muita coisa para ser apurada, e eu penso que o Supremo está dando uma demonstração de muita celeridade na apuração desses fatos. Vamos abrir para cada um que quiser rapidinho, as 3 ou 4 perguntas. CPMI. Se o presidente lê a CPI na quarta-feira, com o presidente do Congresso, se os partes quiserem, nós vamos estar dentro. Aí sim, para parafusar, regular e saber mesmo quem é. Não é esse vídeo aí que apareceu hoje que vai empanar, vai esconder os verdadeiros culpados pelos atos de hoje. O fato de hoje. Mas o governo vai apoiar, vai dar assinatura para a CPI? Porque a Gleisi agora... CPI não é instrumento de governo. A Gleisi... Então você pergunta para ela. Eu estou falando em nome da liderança do governo aqui, entendeu? E nós acordamos esse procedimento. Nós, parlamentares desses partidos, estavam aqui, nossos partidos, vamos trabalhar para
consolidar. Mas você de qual retirada procedimento? de assinaturas, de convencimento de que a CPI não era o momento. Vai continuar isso por parte do governo ou esse trabalho também não vai acontecer? Veja bem, nós trabalhamos, eu nunca disse publicamente que estava pedindo para retirar do nome de assinatura. Eu estou dizendo para vocês que CPI é instrumento, não é instrumento de governo. Os fatos de hoje indicam esse caminho e nós estamos prontos para ser. Líder, eu estou até numa discussão agora. É um apoio declarado. Olha, vamos instalar. Até para ficar claro. É um apoio declarado ou significa? A gente sabe que não tem outro jeito, então a gente vai deixar. Se instalarem, a gente vai trabalhar com o de papel. Se o presidente do Senado lê o requerimento no dia Mas isso significa que não vai ter assinatura por parte do quarta-feira, governo. já tem assinaturas. Precisa assinar, ninguém assina. Quem quiser assinar, assina. Mas já tem as assinaturas. Se ele lê o requerimento, se der o prazo para indicar, nós seremos os primeiros a indicar os membros da nova CPI. Quando eu falei CPI, não é CPI, não é CPI, é CPI. Para que os partidos como União Brasil, MDB, que estão, mas nem tanto, assim, na base do governo, que eles indiquem deputados mais alinhados ao Planalto. Nós não tratamos desse tema. Nós não tratamos desse tema. Mas pode dizer que está apoiando a CPI? Você pode dizer não que o governo está apoiando a CPI, você pode dizer que nós, líderes, estamos apresentando um caminho que passa por uma apuração ampla, inclusive se o presidente ler o requerimento, nós vamos fazer essa CPI. Vocês vão ganhar por relatoria. Aí, quando for, se o presidente está lá, a gente vai discutir isso na próxima vez. Mais cedo, o deputado Libertaria comentou que o presidente Lula tentou ter acesso às gravações, mas que o general Gonçalves Dias inventou métodos para impedir que a gravação chegasse até ele. A liderança do governo chegou a ter conhecimento dessa situação? Não. Mas o fato é que, como pode um vídeo desse ser divulgado sem no GSI, no Palácio do Planalto, ser divulgado sem o governo saber, sem o presidente saber? Como pode isso? No mínimo, isso deveria merecer uma explicação. Mas acho que a CPI e a Justiça, aliás, tem depoimentos marcados, inclusive na Polícia Federal, desses generais, inclusive o general Dias. Portanto, isso tudo vai ser esclarecido, porque tem um fato objetivo. Quem patrocinou os atos do 8, é isso que nós queremos saber. É só uma pergunta para cada um, porque eu tenho outro compromisso, mano. Ninguém mais aqui. Senão todo mundo fala. Mas eu queria falar, eu posso fazer? Fácil. Você falou que comentou com o líder que estava Oi, obrigado, amigo. Obrigado aí, João. O que seria essa preocupação? Sim, porque como é que se vaza umas imagens dessa que só uma empresa divulga, sem o governo saber, sem o processo que estava correndo sobre o sigilo de justiça? Isso precisa também investigar. E acho que nós não temos que ficar perdendo tempo aqui na Câmara, porque todo dia uma confusão na comissão. Não quero CPI, não quero isso, não quero aquilo. Vamos para apurar tudo. Vou entender. Líder, sobre a atuação dentro da CPMI. Pelo que você falou, então, Eu falo na próxima semana sobre isso. o foco vai ser, então, procurar os financiadores, tem os deputados que participaram, o que vocês vão buscar? É tudo. Se tem CPI, é tudo. CPI, você sabe como começa, nem sempre sabe como é. Líder, a divulgação desse vídeo deixou o governo receoso de perder a narrativa? Não, Tá aí, deixou o então, governo. o líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães, então falando que se o Congresso quiser investigar, nós vamos apurar, foi o que disse o líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães, e também fez outras pontuações aqui, Graeb. Quero te ouvir sobre esse primeiro ponto. Wilson, quer dar uma arrematada aí, Wilson? Porque ele falou também, assim, teve um trecho anterior, antes da gente começar a transmitir a coletiva, né, que eu consegui aqui, que ele basicamente afirmou que existem bolsonaristas infiltrados. Olha como é que o roteirista do Brasil é maravilhoso, né, que tem bolsonaristas infiltrados, que um vídeo mostra como é que eles agem, que ainda tem bolsonaristas infiltrados no Palácio do Planalto e que uma investigação seria importante para você saber quem financiou os atos
de 8 de janeiro. Assim, tem uma modulação de discurso, acho que dá pra gente falar que isso, né? Não necessariamente uma mudança, mas há uma modulação de discurso aí, no geral. Tanto que, Wilson, no momento que os jornalistas perguntam ali, então o governo vai apoiar, líder, o governo vai apoiar, então, a CPMI ou a CPI? Aí ele fala assim, não estamos apoiando, ele foi categórico, não estamos apoiando, estamos apresentando um pedido de apuração. Se o Congresso avaliar que é necessário, aí sim a gente dá encaminhamento. E aí ele sai pela tangente, dizendo que a CPMI é um instrumento da minoria, como de fato é, né? CPMI e CPI é instrumentos de minorias, não de ele governo. Já sabe que é inevitável. Ele arregou nessa entrevista. Vamos ser claros, ele arregou. Ele falou, ó, vai ter CPI, vai ter. Então a gente aqui vai apoiar, não vamos apoiar, mas vamos participar, tal. É isso, eles sabem que eles perderam este jogo da CPI. O PT perdeu o jogo da CPI. Ele foi atingido no peito, tiro de bazuca no peito com esse vídeo. Vamos lembrar, falando um pouquinho só para explicar para as pessoas que talvez não tenham visto o vídeo completo e não tenham entendido algumas menções da nota da Glaze. Né? Aparecem outros ajudantes do ministro Gonçalves Dias nas imagens, entregando garrafinhas de água de um armário que fica exatamente naquela sala que a gente mostrou. Um armário que fica na frente da sala do Lula. Ele tira garrafinhas de água e dá para os manifestantes que estão ali. Esse mesmo cara aparece em outro momento, aquele famoso relógio que foi destruído, ele aparece ao lado daquele relógio conversando, também amigavelmente, com os caras que estavam lá. Um ajudante do ministro Gonçalves Dias, agindo como se... Ó, esse cara que aparece aí, olha, acho que vai aparecer agora essa história das garrafinhas de água. Vamos ver. Tá vendo? Aquele mesmo espaço que a gente estava mostrando. Esse homem é ajudante do ministro Gonçalves Dias. Por isso que a Glaze está falando, não, tinha remanescentes do outro governo, mas todos saíram. Né? Aí, ó, a história do relógio que eu estava contando para vocês. Então, não é só a presença do ministro nas imagens que é ruim. Tem esses outros elementos que são terríveis. As imagens são muito duras para o PT. Veja, isso não significa que não existe envolvimento, não existe ligação entre o 8 de janeiro e o discurso que o presidente Bolsonaro fez ao longo de 4 anos, o ex-presidente Bolsonaro fez ao longo de 4 anos, e principalmente no ano da eleição. É claro que não existiria 8 de janeiro sem toda essa conversa do bolsonarismo que se estendeu por meses. Mas aqui tem um embrulho daqueles bem complicados para o PT desembrulhar. Essas imagens não podem ser descartadas com assim, isso não quer dizer nada, quer dizer alguma coisa. Então vai ter que ter CPI. Pronto, vai ter a CPI. Eles capitularam. O discurso do Guimarães nós capitulamos, nós entendemos que tornou-se impossível evitar a CPI. Então, tenta ser uma saída honrosa. É uma ferramenta da minoria, vamos aqui participar. E quis usar aquele discurso, né? Como nós não temos nada a temer, o subtexto é esse, nós não temos nada a temer, então não nos oporemos mais à investigação. Tá bom, talvez seja verdade. Neste momento, eu assumo uma posição de ceticismo total e recomendo ceticismo. Vamos esperar os fatos, porque o que a gente está vendo demanda esclarecimentos. O Graeb, você falou exatamente desse tweet, desse posicionamento da Glaze Hoffmann, presidente do PT. A gente vai mostrar agora aí, rapidamente para o pessoal que nos acompanha, o que disse a Glaze Hoffmann. Tá aí, ó, agentes filmados
colaborando com investigadores do Planalto eram do governo Bolsonaro, do GSI, do general Heleno, que ainda não haviam sido substituídos. O general Gonçalves Dias sai, mas as investigações continuam. Não adianta vir com armação, invasores, terroristas e golpistas. Eram todos da turma de Bolsonaro. Vai pagar por seus crimes, foi o que disse. Vão pagar pelos seus crimes, foi o que disse, então, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Levanta essa bola, já entrego para você agora, Wilson. Deixa eu aproveitar esse tweet da Gleisi, porque ele é importante para uma mensagem muito clara para a base do PT, né, que eles vão tentar fazer desse limão uma limonada, né, vão jogar tudo nas costas de infiltrados do bolsonarismo. E é curioso porque esse é um discurso do PT que vem desde quando eles assumiram o governo. Eles sempre bateram na tecla de que é necessário limpar o governo dos bolsonaristas, né? Então, pelo que eu estou vendo, já vão aproveitar esse episódio para fazer essa faxina geral. Só que é uma faxina muito delicada, é muito difícil para os integrantes do governo federal fazerem essa faxina de uma forma atabalhoada, porque eles precisam, de fato, identificar quem, de fato, é bolsonarista ou não. Só para vocês terem uma ideia, desde o início do governo, de janeiro para cá, o Lula só conseguiu dispensar 200 militares de uma lista de 1.800, se não me engano. Então, para vocês terem uma ideia do quão é difícil você fazer uma limpeza sem criar também algumas fricções com integrantes das Forças Armadas, né? E detalhe, durante a reunião de hoje, em que foi discutida a saída do Gonçalves Dias, esse foi um assunto que entrou na pauta, porque a exoneração pura e simples do Gonçalves Dias poderia criar uma situação muito delicada com o Exército. E aí se achou se conseguiu, né, encontrar uma saída honrosa para o Gonçalves Dias, para que não se criasse ali um problema com o Exército, né? Então, ainda tem esse detalhe, Kenzo, quer dizer, se você institui uma investigação e vai com muita sede ao pote, você pode criar aí alguns problemas que o PT até agora não tinha. E só para fechar... Oi, Graeb, desculpa, vai lá, prossiga. As imagens estão passando. Veja o Gonçalves Dias aparecendo com a camisinha azul. Ele parece estar em conflito com os bolsonaristas infiltrados. Segundo a Gleisi, todas essas pessoas, exceto o Gonçalves Dias, esses aí que estão com o telefone na mão, abrindo porta, são todos bolsonaristas infiltrados. Mas o homem de confiança do Lula, que inclusive é chamado de a sombra de Lula, porque já desde 2003, lá atrás, cuidou da segurança do presidente e tal, ele parece muito confortável na companhia dos supostos agentes infiltrados do bolsonarismo. Então, as imagens, elas não permitem que o PT fale e a gente simplesmente acredite. Agora precisa sim investigação. Não dá para acreditar só porque a Gleisi disse. Não é isso que eu estou vendo aí, não. Eu estou vendo uma coisa muito diferente do que a Gleisi falou. Eu estou vendo o homem de confiança do Lula absolutamente à vontade com os seus subordinados. Todo mundo com seus agindo. Né, um abre a porta, outro abre a outra. Vamos lá, gente. Tamo junto. E olha só, Graeb e Wilson, sobre esse assunto, inclusive, a gente estava falando bastante desses esclarecimentos, né, que agora o ex-ministro Gonçalves Dias precisa prestar. A Polícia Federal, inclusive, vai intimar esse ministro, né, vai intimar o ministro do Gabinete de Segurança Institucional para dar explicações sobre essas imagens também que ele aparece, então, junto ali, abrindo a porta, como a gente viu, né, circulando nessa área onde estão essas pessoas que a gente nem dá para a gente mais dizer nesse momento se eram manifestantes, como é que eram essas pessoas que estão circulando aí, que as imagens mostram agora para vocês. Então, a Polícia Federal já ouviu ao menos 80 militares sobre esse caso, mas ainda não marcou ainda a oitiva do ministro, mas tem previsão de ouvir, então, o ministro Gonçalves Dias sobre esse caso. E uma informação importante. Rapidinho. A nota do PT, a nota oficial lá que a SECOM soltou, fala exatamente isso. A PF está ouvindo todos os militares e tal, mas não tinha intimado ainda o ministro. Só intimou agora. Ele estava fora do radar.